Fenômenos de transporte. Terceira aula experimental. Perda de carga distribuída ou contínua. Objetivos. Verificar a perda de carga em um trecho de tubulação e determinar o coeficiente de atrito F. Fundamentos teóricos. A experiência mostra que é verdade para escoamento turbulento. A perda de carga varia diretamente com o comprimento do tubo. A perda de carga varia quase que proporcionalmente ao quadrado da velocidade. A perda de carga varia quase que inversamente ao diâmetro. A perda de carga depende da rugosidade interna do tubo. A perda de carga depende das propriedades do fluido, massa específica e viscosidade. E a perda de carga é independente da pressão. A equação de Darcy-Weisbach, largamente utilizada nos cálculos de condutos até os dias atuais, corrobora com as afirmações acima e estabelece: HCD é a perda de carga no trecho considerado, F é o coeficiente ou fator de atrito, L o comprimento do trecho considerado, D o diâmetro do conduto, G a aceleração local da gravidade e V a velocidade média de escoamento do fluido. Para determinarmos a velocidade e o regime de escoamento do fluido através da tubulação, podemos recorrer ao primeiro experimento que realizamos e cujas equações desenvolvemos. V é a velocidade de escoamento, Q a vazão de escoamento, D o diâmetro da tubulação, Y é a viscosidade cinemática e RE o número de Reynolds. Procedimento experimental. Preparação. Instalar tubulação de 3/4 de polegada rugosa em uma linha multiuso e o tubo Venturi na outra. A medida da vazão será realizada através do tubo Venturi, como fizemos no segundo experimento. Para medir as pressões em cada ponto da linha, conecte as duas mangueiras às tomadas de pressão do tubo rugoso e a duas das linhas do piezômetro, PC e PD. Esta será a perda de carga no trecho de tubulação. Repita a operação para o tubo Venturi, conectando as duas linhas do piezômetro, PA e PB. No tubo Venturi, a vazão mássica será determinada por ΔP é a diferença de pressão entre os piezômetros, PA menos PB. ρ é a massa específica do fluido em escoamento. dO é o diâmetro do tubo Venturi em seu estrangulamento. Beta é o fator de atrito, que vale 0,48 neste caso. C é o coeficiente de descarga, que vale 0,99. Esta é a equação da curva de calibração e todos os termos constantes serão englobados em uma constante K, a ser determinada experimentalmente. O diâmetro DO do estrangulamento é de 10 mm e o diâmetro da tubulação DT de 20,83 mm. A massa específica da água pode ser utilizada como 1 vezes 10 a menos 3 gramas por milímetro cúbico, e a aceleração da gravidade local pode ser aferida como 9,81 vezes 10 a terceira milímetros por segundo ao quadrado. O produto ρg terá valor de 9,81. A viscosidade cinemática da água, fluido utilizada no experimento, é a 20 graus Celsius, temperatura aproximada do experimento, 1 cent-Stokes, correspondente a 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Note que K pode ser obtido teoricamente por 3,5734 gramas vezes milímetro elevado a meio. Na tubulação de 3/4 de polegada rugosa, a distância entre os pontos C e D é de 800 milímetros e a medida de pressão dos piezômetros permitirá aplicar a equação de Bernoulli, conforme a figura e o desenvolvimento seguinte. Como a tubulação é horizontal, HC igual a HD e não apresenta alteração de diâmetro, com regime permanente, VC igual VD. A equação 6 se reduz a HCD igual ΔP sobre ρg. Ensaio. Fechar totalmente o registro e ligar a bomba. Abra o registro vagarosamente acompanhando os piezômetros de Venturi. Pressurize os piezômetros se necessário.
Abra o registro vagarosamente até que seja estabelecida a vazão máxima da instalação, ou seja, atingido o limite da faixa dos piezômetros. Se pretender estender a escala, substitua o piezômetro por um manômetro tubo em U, com mercúrio como fluido manométrico. Atuar no registro varrendo toda a faixa e obtendo, no mínimo, 10 valores de PA, PB, PC e PD e calcular ΔP. No medidor Venturi, medir e anotar na tabela seguinte os valores de pressão PA e PB, calculando a diferença ΔP igual PA menos PB, até chegar ao valor da vazão Q. Transportar a vazão mássica Q da tabela anterior para a seguinte, efetuando todos os cálculos até determinar o número de Reynolds, RE. Elevar a velocidade v ao quadrado na tabela anterior e transcrever o resultado na tabela seguinte. Prosseguir o cálculo até que sejam determinados os fatores de atrito F para cada vazão. Análise dos dados. Após coletar os dados das tabelas e calcular os resultados, montar um gráfico linear de F, fator de atrito, no eixo das ordenadas Y, contra RE, número de Reynolds, no eixo das abscissas X. Durante os cálculos com os dados coletados, utilizar pelo menos 3 casas decimais, sendo recomendado o uso de 4 casas decimais. Verificar que a relação determinará curvas no formato apresentado no ábaco de Moody. A escolha das escalas dos eixos deve ser feita de maneira cuidadosa, para evitar uma representação inadequada da curva. Confecção do relatório experimental. Depois de realizada a experiência, você vai redigir um relatório para apresentar a outras pessoas suas conclusões. É necessário uma boa comunicação e seguir certos formatos padronizados para facilitar a compreensão do leitor. Um bom relatório depende de uma boa tomada de dados. Procure organizar-se de maneira a anotar durante a prática todas as informações relevantes de uma forma inteligível posteriormente. Use um caderno apropriado para estas anotações, ao invés de usar folhas avulsas. No relatório, você vai descrever nas suas palavras a experiência efetuada, justificar o procedimento escolhido, apresentar os dados medidos e, finalmente, os resultados e conclusões. Para organizar o relatório, divida-o em 4 partes. Objetivos: descrição sucinta do que se pretende obter da experiência. Procedimento experimental: descrição do procedimento seguido no experimento, isto é, descrever o que você fez, não necessariamente o procedimento proposto, justificando e discutindo a escolha. Avaliação ou estimativa dos erros nos dados devido aos aparelhos e procedimentos usados. Dados experimentais e análise. Apresentação dos dados coletados através de tabelas, gráficos, etc. Tratamento dos dados brutos, usando algum modelo teórico, chegando a valores finais. Não é necessário e nem deve ser indicada cada conta efetuada, mas deve ficar claro como chegou ao resultado. Conclusões. Discussão dos resultados obtidos. Sempre que possível, comparar os resultados com os conhecidos ou esperados teoricamente. Concluir sobre a confecção do gráfico de atrito, indicando se é compatível com o ábaco de Moody ou não representa o objetivo proposto. Mais alguns detalhes para se lembrar durante a confecção do relatório. Atentar para as unidades de cada grandeza. Avaliar os erros nas suas medidas e propagá-las nos resultados finais. Legendas das figuras, caso existam. Numerar as figuras e gráficos e se referir a eles no texto, caso existam. Mencionar a data da realização da experiência. Referências e aspas. Nunca use frases de outras fontes sem atribuição. Fazer capa, contracapa e organização. Afinal, a estética também é importante. Referências bibliográficas. Pois bem, encerramos a terceira aula experimental sobre perda de carga distribuída ou contínua, da disciplina Fenômenos de Transporte. Um abraço.